A se colocarem de pé e vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor nessa noite. Hoje é o dia da gente buscar a presença de Deus e com certeza Deus vai se revelar muito a nós em nome de Jesus. Amém. Convido você a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. E nesse momento nós vamos buscar a presença de Deus. Nesse momento nós vamos nos achegar ao Senhor. Ele está aqui neste lugar. A presença dele está neste lugar. Ele convidou você para buscá-lo nessa noite. Você aceitou o convite de estar na casa dele. Então abra o teu coração. Abra os seus lábios nesse momento. Comece a buscar a face do Senhor. Não sei como você chegou na casa de Deus nessa noite, mas você está assentado diante daquele que tem o poder de solucionar todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades. Ele está aqui para te dar uma luz, para te fazer enxergar além do que a nossa visão limitada consegue. Deus, nós abrimos o nosso coração para receber mais de Ti. Porque, Deus, nós não queremos andar pelos nossos próprios conselhos, pelo que a gente acha que é certo. Nós queremos, Jesus, ser guiados pela Tua palavra, queremos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, para que, Jesus, nós possamos ter uma vida feliz, para que nós possamos ver as coisas se colocando no seu devido lugar. Jesus, para vermos, Deus, a transformação, para vermos, Deus, a restauração em nome de Jesus. É somente, Deus, na Tua presença que nos realizamos. É somente, Deus, em Ti que o nosso coração tem prazer, Deus. Nós não queremos buscar lá no mundo que nós podemos encontrar e somente encontramos na Tua presença. Nos achegamos a Ti, Deus, com humildade. Nos chegamos, Deus, ao Senhor com sinceridade. Dizemos, Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser tocados por Ti. Queremos que a Tua palavra, Deus, ela venha trazer luz ao nosso coração. Porque, Jesus, nós queremos viver uma vida que Te agrada. Queremos viver uma vida, Deus, que engrandeça o Teu nome. No nosso falar, no nosso andar, no nosso agir. Queremos Te buscar, Senhor, acima de tudo e de todas as coisas. Nessa noite, Jesus, nós queremos Te entregar a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor, Deus, seja adorado. Que o Senhor, Deus, seja exaltado, Pai. Nós Te louvamos, Jesus. Somente Tu és digno. Somente Tu és santo. Somente Tu és o único Rei, Salvador e Senhor. Vem, Jesus. Venha nos ajudar. Tira de nós, Deus, todo e qualquer peso, Senhor. Nós queremos, Deus, estar leves, Senhor, na Tua presença. Quantas vezes, meu Senhor, Te entreguei o que restou. Com um coração cansado. Com um coração cansado eu Te adorei. Com uma vida apertada. Com uma vida apertada. Minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessa, pode até acontecer. Da família que a gente esquecer. Foi buscando os Teus planos. Que eu me recordei dos anos que o homem Te adorava, só pelo prazer de Te adorar. Diga a Ele, eu quero voltar para os Teus braços e viver tudo de novo. Prioridade
Senhor em primeiro lugar, Deus, acima de tudo. Eu não quero vaidade, Para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Diga, eu quero perfumar o céu com a fragrância, na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Uma sala pra nós coisas dois. Que eu necessito ficam para depois. Diga ao Senhor, eu só quero te adorar. Por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Diga, peça a Ele, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima De tudo que há. Acima de tudo que há. Oh, Senhor Jesus, como declaramos nesse louvor, Senhor, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas. Não colocar como desculpa, Senhor, uma vida longe de Ti, longe da comunhão, longe da Tua presença. Nos dias de hoje, Deus, nós temos corrido tantos afazeres, tantos compromissos, que muitas vezes nós acabamos, Senhor, deixando de lado, não priorizando as coisas do Senhor. Mas Deus, ao louvarmos e cantarmos esse louvor ao Senhor, nós podemos refletir, Jesus, que nós podemos entregar mais, nós podemos nos entregar mais, nós podemos nos esforçar mais, Senhor. Deus, nós não queremos deixar de ter o nosso momento contigo, não queremos, Deus, deixar a nossa família de lado. Não, Deus, com amor, nós queremos nos achegar a Ti, nos achegar à nossa família e poder levar o Teu amor a eles. Nós queremos mais de Ti, Senhor, que diminua, Deus, a cada dia mais o nosso eu, para que o Teu reino cresça em nossa vida, para que o nosso primeiro pensamento do dia seja começar a Te adorar e terminar Te adorando, Jesus, Te agradecendo, Te louvando pelo Teu amor e pelo Teu cuidado e pelas Tuas misericórdias, Jesus, que se renovam a cada dia sobre nós. E nós Te agradecemos, Senhor, por esse dia, que mais um dia o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu e nos trouxe aqui, nos trouxe à Sua casa. Deus, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos o descanso, Deus, onde nos desligamos de todas as coisas lá fora, para ligar a nossa mente e o nosso coração somente a Ti. Deus, Te entregamos tudo nós colocamos na Tua presença. Cuida da nossa casa,
da nossa família enquanto nós estamos aqui te buscando, Senhor. Que o Senhor apazigue toda e qualquer situação contrária. Que o Teu Espírito Santo, onde há contenda, Senhor, venha trazer paz, em nome de Jesus. Que a Tua salvação, Senhor, entre na nossa casa e traga transformação completa, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e tudo a Ti entregamos. Você diga obrigada, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E aplauda, irmãos, bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que nós nunca deixemos de priorizar em primeiro lugar as coisas do céu. Amém, irmãos? A gente sabe que hoje em dia a gente vive correndo. Às vezes até nos nossos sonhos, na nossa hora do repouso, a gente não tem descanso, né? Devido às vezes à agitação do nosso dia. Mas que a gente nunca se esqueça do que a gente tem que priorizar, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Seja no teu levantar, no teu café da manhã, diga: Jesus, vem tomar café comigo. Jesus, vem trabalhar comigo. Jesus, me ajuda a resolver esse problema. Que a gente nunca se ache independente do Senhor, mas que no tudo, até nas tarefas mais simples, que seja fazer um bolo. Jesus, que o Senhor abençoe, que fique muito bom em nome de Jesus. Amém? Porque não sei se vocês têm esses problemas, mas eu às vezes não acerto, né? Então Jesus ajuda, né? Que a gente, na nossa simplicidade, tenha sempre Jesus como nosso amigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria que vocês saíssem do seu lugar e cumprimentassem em nome de Jesus a sua irmã, o nosso irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga: que bom lhe ver nessa noite. Sente de dar um abraço em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos nos alegrar, né? Vamos alegrar o nosso coração. Vamos dançar um pouquinho para Jesus. Amém? Vamos nos derramar na presença dele, que ele sempre nos fortalece. Amém? Aplauda ele. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Você pode dar um passinho pro lado, se embalando na presença do Senhor. Eu andava perdido e sem direção. Eu andava perdido e sem direção. Vivendo uma vida só de ilusão. Procurei um amor, mas eu não encontrei. Que me desse a paz. Que me desse a paz que eu tanto sonhei. Mas um dia Jesus me encontrou. De repente minha vida mudou. Encontrei a alegria, Deus solidão. Do pecado ele me arrancou. Hoje sou livre, sou adorador. Eu tenho a paz e o amor no meu coração. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor.
irmãos, a gente não tem que estar de mal com a nossa vida, não, amém? A gente tem que estar de bem com a vida, glória a Deus. Quantas pessoas estão desiludidas, né? Querem até mesmo tirar a sua própria vida. Mas em Jesus a gente encontra a saída, amém? E nele a gente encontra a alegria que o mundo não tem. Então, que você sempre busque toda a força que você precisa no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vamos buscar mais o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, convido você a colocar a mão sobre o seu coração. E nesse momento, você vai pedir para que Deus, Ele venha preparar o seu coração para receber a palavra, para receber o alimento que vem do alto. Aquele alimento que vai te dar forças, que vai te renovar, que vai te ajudar. Talvez você desistiu de lutar, talvez você desistiu de alguma coisa, mas o Senhor Jesus hoje te chama para viver algo novo na presença dEle. Que você possa, a partir de hoje, descansar e aquietar o teu coração na presença do Senhor Jesus. Muitas vezes queremos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. Às vezes queremos resolver as situações com a sabedoria humana que a gente tem. Mas o Senhor nos chama para viver algo maior. O Senhor nos chama para dependermos exclusivamente dEle e vivermos na presença dEle. Ele é o Deus que cuida de mim, Ele é o Deus que cuida de ti. Nós não compreendemos os caminhos dEle, nós confiamos de que Ele tem o controle de todas as coisas. Entrega a tua vida por inteira e por completo ao Senhor Jesus. Entregue o seu caminho e o mais Ele fará. Ele é Deus, Ele é teu Pai, Ele é o teu Salvador. E Ele quer que a bênção se derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que as próximas gerações possam, irmãos, ter o teu testemunho para contar. Então não desista, permaneça firme, confiante na palavra do Senhor Jesus. Que ela é a tua esperança. Esperança de que tudo vai ficar bem, porque você tem como base a palavra de Deus no seu coração. Oh Deus, e é só a fé, Jesus, que nos leva a ver a solução. Mesmo quando tudo se pareça impossível, é a nossa fé fundada e firmada, Senhor, na tua palavra, que nos fará viver, Jesus, o impossível, o extraordinário na nossa vida, em nome de Jesus. Você vai declarar: só a fé. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível. Só quem crê no Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo sei que Deus vai me alcançar, e asas de águia me trará, e voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono.
haver a solução. Quando tudo Que se mostra o impossível. só quem crê num Deus fiel saberá, não é em à espera do milagre. à espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, Por acaso eu me cansar, ainda haverá forças para clamar, forças pra clamar, paciência para esperar. paciência pra esperar, pois no tempo certo sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. Então declare: voarei, Voarei mais alto que a a adversidade, diversidade e cantarei. Valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado do mais alto trono, Sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Valeu a pena esperar. O Deus Que me renova é o Deus que está sentado o mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar, esperando a hora certa. Obrigado, Senhor, meu Deus. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor venha nos abençoar através da palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Obrigado, Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Pode sentar, fique bem à vontade em nome de Jesus. Louvado seja o nosso bom Deus. A gente tem que dar uma ajeitadinha aí. Obrigado, Cris. Aí já está tranquilo. Os irmãos estão bem? Tudo certinho? Deu uma esquentadinha, né, irmãos? E louvado seja Deus por isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos entrar na mensagem, então. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios. Nós estamos fazendo esse estudo aqui, depois eu quero fazer uma oração com os irmãos também, tá bom? Provérbios capítulo 9. Hoje é o versículo de número 11, irmãos. Semana passada, eu creio que talvez algum irmão não estava, mas semana passada o pastor estava falando a respeito, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. Né? Os irmãos que estavam aí devem lembrar disso, né? Então, só para a gente resumir, eu estava falando para os irmãos que o temor do Senhor é o respeito pela palavra, amém? É o temor que a gente tem, né? Em obedecer a palavra. Mas somente isso não basta para Deus nos abençoar. Pastor, eu respeito a palavra, eu tenho um temor muito grande pela palavra. Não, somente isso, né? Eu estava falando para os irmãos, não é suficiente. Nós precisamos, além de ter o temor, nós precisamos ter a ciência do santo. Diga a ciência do santo. Amém? O que significa isso, pastor? Eu preciso me aprofundar em ter intimidade com o Senhor. Eu falei isso aqui semana passada para os irmãos, né? Então, quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, quanto nós mais temos intimidade, mais sabedoria nós temos em nome de Jesus, amém? Aí o que vai acontecer? Vai se cumprir a promessa no versículo 11, então. Olha o que o versículo 11 diz aí, hoje é o versículo 11, né? Aí Deus ele diz assim, ó, porque por mim se multiplicam o que, irmãos? Os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Então, olha só,
Agora Deus vai nos deixar uma herança. Por que Deus vai nos deixar uma herança, né? Deus vai multiplicar os nossos dias, a Bíblia diz. Multiplicar os nossos dias, né? E a Bíblia diz, anos de vida serão acrescentados para todos nós. Multiplicar os dias, só para os irmãos entender. Imagina como é que pode, um exemplo, hoje é um dia, quarta, né? Como é que Deus vai multiplicar esse dia? Deus, ele vai transformar a nossa vida nesse dia. Deus, ele vai dar paz no nosso coração, Deus vai dar alegria, Deus, ele vai nos dar fé, Deus vai nos ajudar a gente crer, né, no impossível dele. Deus vai multiplicar, ele vai nos dar um equilíbrio emocional, Deus vai nos dar domínio sobre a nossa vida espiritual. Ele está dizendo, né, porque por mim se multiplicam os teus, está dizendo, por mim vão se multiplicar os teus dias e anos de vida também eu vou te acrescentar. Deus está dizendo, né, que além dele nos abençoar cada dia da nossa vida, ainda Deus vai nos acrescentar anos de vida, né? Um exemplo, hoje a ciência diz que é 80 anos a média de vida, mas na Bíblia, se a gente for estudar, é 120 anos, né? Então Deus está dizendo que além de nos abençoar, cada dia nos dá paz, nos dá alegria, nos dá prosperidade, nos dá confiança, além dele multiplicar, o Senhor também ele vai nos dar uma longa vida, amém? Vai nos ajudar a gente a viver tudo aquilo que ele tem nos prometido dentro da palavra dele. Mas para quem, né? Para aqueles que têm sabedoria, para aqueles que estão assentados ao redor dessa mesa, comendo desse pão, bebendo desse vinho em nome de Jesus, amém? Para aqueles que têm um compromisso com o Senhor, para aqueles que são obedientes à palavra, essas são as pessoas, então, que vão receber essa herança de Deus. Eu até botei o tema aqui no rascunho que eu fiz, a herança dos justos, né? Quem que são os justos? São aquelas pessoas que escolhem andar no caminho do Senhor, né? Escolhem ter compromisso, escolhem estar ao redor dessa mesa, escolhem servir ao Senhor. Aquelas pessoas que têm sabedoria. Então, essas pessoas vão receber, a Bíblia diz, né? Vão se multiplicar os seus dias, vão receber bênçãos abundantes, mas também o Senhor vai nos dar anos de vida, né? Vai nos acrescentar todos os anos que Ele tem planejado para nós, em nome de Jesus, amém? Então, o que o pastor está dizendo? Nunca podemos ir para o lado da insensatez, irmão. Porque imagina uma pessoa, né? Uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não quer estar ao redor dessa mesa, uma pessoa que não quer comer desse pão, uma pessoa que não quer beber desse vinho, uma pessoa que não quer ter compromisso com Deus. Imagina só, mediante o que nós estamos estudando, é uma pessoa insensata. Aí essa pessoa, veja, cada dia vai ser um dia de dor. A pessoa não vai conseguir descansar, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai ficar amargurada, né? Tem dias que a pessoa diz, meu Deus, não vejo a hora de acabar esse dia, né? Eu não aguento mais de tanta luta, tanto problema. As lutas, os problemas vêm. Mas quando a gente tem sabedoria, Deus alivia, amém? É assim, não é, irmão? Quando a gente tem sabedoria, quando a gente tem compromisso, quando a gente está junto com o Senhor, quando a gente está firme na fé, ainda que os dias maus venham, mas Deus alivia. Deus coloca a paz no coração, Deus coloca a certeza de que a gente vai vencer em nome de Jesus, amém? Então nós não podemos perder essa herança, irmão. Não podemos fazer como muitas pessoas às vezes fazem. Às vezes as pessoas estão indo para o lado da insensatez, estão edificando a sua vida sobre areia, e quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, o risco dessa casa cair, ele é grande. Agora, quem construir sobre a rocha, quem tiver compromisso, pode até vir as lutas, mas Deus não vai permitir que essa casa venha cair em nome de Jesus, amém? Ele está prometendo para nós, ok? Aí, ó, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, o que, gente? Se te acrescentarão. Deus está dizendo, é por mim, não é por ninguém mais. Quem escolher viver uma vida comigo, eu vou multiplicar os dias, vou dar paz, vou dar bênção, e também vou fazer com que todos os dias de vida venham se cumprir, amém? Aí, então, para a gente abrir um pouquinho mais de entendimento, irmãos, vou pedir para você abrir lá em Gênesis 24. Gênesis capítulo 24, hoje estamos estudando o versículo 11, né? Gênesis capítulo de número 24, em nome de Jesus. Quero pelo menos falar aqui algumas palavras do Abraão. Os irmãos lembram disso, né? Abraão é conhecido como o pai da fé. Gênesis 24, tá, irmãos? O versículo é 1. Antes da gente ler aqui, eu acho que os irmãos devem lembrar de Gênesis 12. Deus, ele deu uma palavra para Abraão. Qual que foi a palavra que Deus deu para Abraão, né? Em Gênesis 12, versículo 1.
Ele diz assim, ó, sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu sempre deixo bem claro para os irmãos, Deus nunca vai querer que a gente abandone nossa família. Não, quem pensa assim é gente que vive terrenamente, não entende o espiritual, né? Mas o que eu entendo? Que dentro da nossa família, às vezes tem batalha, é ou não é? Tem batalha, às vezes tem luta, às vezes está tudo em paz. Dali um pouco, quando vê alguém fala uma coisa que a gente não gosta, é ou não é? Então, nesse momento, você tem que fazer o quê? Deixar, sair, sai dali. Se você ficar ali, você vai perder a tua sabedoria. Se você ficar ali, quando vê, você vai bater boca, é ou não é? Você esquenta o teu sangue, quando vê a pessoa mexe numa coisa íntima tua, ou fala de uma coisa que ninguém tem nada a ver com a tua vida, né? Entre família é assim, irmão. Eu me cuido muito quando eu vou lá para o interior para me reunir com toda a minha família lá. Porque eles vão querer ficar me cutucando, vão querer ficar me criticando. É assim, é ou não é? Mas às vezes não é nem questão de fé, às vezes é uma questão de dentro da família eles querer se meter em algo particular. Então veja bem, o que Deus diz para Abraão? Eu quero que você saia, nesses períodos em que tem esses problemas, eu quero que você saia desse lugar terreno, desse lugar, né, físico, e eu quero que você vá para a minha presença. Eu quero que você vá orar, Abraão. Eu quero que você vá para a igreja, né? Eu até falei para os irmãos hoje de tarde, que hoje nós temos a igreja aberta de segunda a segunda aqui, graças a Deus por isso. Tem igrejas que fazem culto uma vez nos domingos à noite ou quinta à noite, né? Aí imagine, fecha uma briga dentro de casa, entre o casal. Aí vamos dizer que aquela pessoa é da igreja, mas ela corre para a igreja, vem ouvir a palavra, né? Sai-te daquele lugar da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que vai para a igreja. Vai orar e vem para a igreja, ouve uma palavra, recebe uma oração, adora a Deus, e quando a pessoa sai dali, a pessoa está bem. É ou não é? A pessoa está bem. Então, por isso que nós estamos com a igreja aberta de segunda a segunda. Imagina, a gente tem aqui mais de 15 cultos durante a semana. Direto, sem contar os programas, né? Nós estamos toda hora, a gente está ali dando oportunidade para as pessoas o quê? Buscar a Deus. Então, o Abraão, o que o pastor está dizendo? Ele recebeu uma palavra. Como você recebeu, como eu recebi, amém? Nós recebemos essa palavra aqui. Deus está dizendo para nós, sai desses lugares, às vezes, você está com a cabeça muito quente, você está correndo o risco de bater boca, você está correndo o risco de falar uma besteira. E a palavra de Deus é clara, né? Que a palavra que sai da nossa boca tem poder para abençoar e para... Tem muita gente que está colhendo aquilo que o quê? Aquilo que falhou, aquilo que falou, né? Perdão. Às vezes a pessoa falou, naquele momento do calor, falou uma coisa que não deveria falar. E aí depois a pessoa começou a colher. Então isso Deus falou lá em Gênesis 12. Abraão, sai Abraão, vai para a minha presença, vai orar, vai para a igreja, vai aprender a palavra de Deus, vai cantar louvores, vai jejuar, vai orar, amém? É isso que Deus está dizendo. E o que o Abraão fez, os irmãos lembram? Então diga para o irmão do lado, tem que obedecer. Diga, não adianta tu ficar no lugar onde você vai acabar se tornando insensato, né? Perde o juízo, quando vê tu tá falando os palavrão, quando vê tu tá falando umas coisas que não deve, e aí você perde a razão. Aí ao invés de você ter sabedoria, você se torna uma pessoa que não tem juízo, que não pensa, que é doido, né? E aí Deus não consegue dar a herança que Ele prometeu para nós. Deus disse, né, que Ele faria com que os nossos dias viessem multiplicar, nos daria paz, nos daria bênção, alegria, mas não só isso, Ele disse que também nos daria anos, olha só, anos de vida que Ele nos acrescentaria. Por isso que tem, às vezes, gente que está vivendo menos, né? Às vezes a pessoa está com a cabeça tão cheia de problema, a pessoa está tão perturbada, está tão aflita por conta dos problemas, que parece que tudo de ruim acontece com ela, ou com ele que seja, né? Então não deixe acontecer isso, amém? Sempre quando você perceber que aconteceu alguma coisa de errado, se afasta. Vai para o teu quarto, ora, se a igreja estiver aberta, vem para a igreja, amém? Pede uma oração, não sei. Mas se você ficar ali, você vai acabar perdendo teu juízo e vai perder a herança de Deus. Então não faça isso. Aí, só para nós entender aqui, ó, Gênesis 24, versículo 1. Olha o que diz aí, ó. E era Abraão já de 15 anos de idade? Tu vê, né, gente? E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o que mais? E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, gente. Olha, quando ele saiu em Gênesis 12, eu acho que ele deveria ter, uns 30 e poucos anos de idade, né?
Foi mais ou menos a idade de Cristo, 33 anos de idade, quando ele saiu, quando ele resolveu obedecer. Aqui, para os irmãos terem uma ideia, ele tinha quase 100 anos. Aqui ele já tinha quase 100 anos. Por isso que a Bíblia fala que ele era velho e adiantado em... Mas a Bíblia nos dá um detalhe que Deus o havia abençoado em tudo. Ele não tinha uma dor num dedinho. Ele não tinha uma dor na coluna, o Abraão. Com 100 e poucos anos, ele não tinha uma dor de cabeça, não tinha uma enxaqueca, não tinha uma renite. Ele não sentia mágoa, não tinha raiva. Deus havia abençoado em tudo. Então aqui fica provado que a herança de Deus estava se cumprindo na vida do Abraão. Lembra do que o pastor está dizendo, Deus, porque por mim, olha só, se multiplicarão os teus dias. E olha, e anos de vida eu o quê? Te acrescentarei. Deus está dizendo, se você escolher ficar ao redor dessa mesa, se você obedecer, se você for uma pessoa sábia, se você obedecer a minha voz, fazer o que eu estou pedindo, por mais que você enfrente o dia mal, mas eles não vão te ferir. Eles não vão fazer você desistir, amém? Agora, quando a pessoa desiste, quando a pessoa começa... irmão, tem coisa mal. A pessoa está indo para o lado da insensatez. Então, não permita que isso venha acontecer contigo, amém? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu. Sai daqueles momentos de calor. Sai naqueles momentos de bate-boca. Vai dar uma volta, faz alguma coisa, amém? Vai orar. Menos pescar, tá? Pescar não resolve. Vai orar, vai fazer um jejum, vai ler a Bíblia, porque aquele momento vai passar e Deus vai te abençoar. Amém? Senão começa a criar ruga, né, irmão? Aí você não dorme de noite. Aí você não dorme de noite pensando, meu Deus, não aguento mais esse problema dentro de casa. Não aguento mais esse problema financeiro. É assim, não é, irmão? E o diabo ataca a gente. Agora, se a gente sair desses momentos, for orar, vir para a igreja, Deus vai estar nos protegendo e nos abençoando. Vamos pegar mais um exemplo, Josué. Josué, capítulo, deixa eu ver aqui, 14. Agora o exemplo que eu quero te dar. Imagina Abraão com 100 anos, irmão. 100 anos. Deus abençoou ele em tudo. E teve momentos que ele teve de fraqueza, isso é normal, né? Mas o Abraão era obediente a Deus. Depois que ele recebeu a palavra, depois que ele aprendeu a viver do jeito que agradava a Deus, irmão, o Abraão, Deus abençoava ele em tudo. Se você perguntasse, tem uma vaca que está doente? Não tinha. Tua casa, como é que está? Está abençoada, tem tudo. Como é que está teus filhos? Tua esposa? Estão tudo bem. Deus abençoava o Abraão em tudo. Olha só, irmão. Deus multiplicou os dias e também anos, né? Acrescentou sobre a vida do Abraão. Então, nós temos que ir para o lado da sabedoria. Aqui, irmãos, o Josué, eu falei, eu acho que eu passei um pouco aqui, Josué 14, né? Que o exemplo que eu vou te dar é o exemplo do Caleb. Os irmãos lembram do Caleb, né? Quem que era o Caleb? O Caleb, ele recebeu uma promessa, eu já vou ler para os irmãos, quando ele tinha 40 anos de idade. Ele recebeu uma promessa do Moisés. Moisés disse para ele, Caleb, se você batalhar comigo, se você lutar comigo nessa guerra, então, depois, lá na frente, eu prometo, então, isso é tudo Deus, né, irmão? Não é que é Moisés, é Deus que falava com Moisés. Então, prometo que você vai ganhar uma herança, você vai ganhar terra, você vai ser muito abençoado. E eles começaram a lutar. Só que a Bíblia nos dá um detalhe aqui, que quando eles acabaram as batalhas, as lutas, ele tinha 85 anos de idade. Sabe quantos anos ele ficou lutando? 45 anos o Caleb ficou lutando com Moisés. Guerreando, batalhando. É muito tempo, né, irmão? É muito tempo. Imagina 40, agora ele tinha que idade? 45 mais 40, 85 anos de idade. Só que chegou o dia dele tomar posse da promessa, amém? E que idade ele tinha? Para muitas pessoas, talvez 85 anos é tarde, né? Mas para Deus não é. Para a pessoa que anda na fé, para a pessoa que está, irmão, firme na presença de Deus, para a pessoa que crê em Deus, 85 anos de idade é só o começo do que Deus vai fazer. Mas pode cuidar hoje, muitas pessoas com 80 desistem de tudo. Desiste de guerrear, desiste de tomar posse do que Deus prometeu. Tem muitas pessoas, até falei para os irmãos hoje de tarde, né? Às vezes o próprio familiar bota na cabeça dos idosos que eles não servem mais para nada. Que eles estão numa idade, né? Que eles não conseguem pegar numa vassoura, não conseguem pegar numa enxada, não conseguem... Às vezes o próprio familiar fazem isso. Olha só, e aquela pessoa que é idosa é uma pessoa que não teve comunhão com Deus, acaba o quê? Indo para o lado da insensatez. É uma pessoa que vai para o lado da insensatez, ela nunca teve comunhão com Deus.
Se ela tivesse comunhão com Deus, ela nunca ia desistir, é ou não é? Nunca ia desistir, nunca ia largar a mão do arado. Até o dia que essa pessoa tivesse ar no pulmão, ela ia estar lutando, é ou não é? Para ver as promessas de Deus se cumprir. Então, quando chegou aos 85 anos de idade, veio a promessa. Aí olha o que o Caleb disse. Josué 14, versículo 10. Diz assim, ó. Josué 14, versos 10. Está aí na tela também, tá, irmãos? Diz assim, ó. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, né? Muita guerra, mas Deus conservou ele. Como disse, 45 anos agora, haviam se passado, né? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de quantos anos? 85 anos, né? E ainda hoje estou o quê, irmão? Tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali, porventura o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor o disse. Então, olha só, 85 anos de idade, o Caleb ainda tinha a mesma força que quando ele tinha 40. Por quê? Porque Deus cuidava dele. Mesmo ele enfrentando tanta batalha, Deus fazia com que os dias dele viessem multiplicar. Deus acrescentou anos de vida para o Caleb, amém? E ele mesmo confirma, não, ô Moisés, eu quero a minha bênção. Eu vou lá e vou lutar contra os gigantes, eu vou lá e vou entrar lá, eu tenho força ainda, ô Moisés. Tu está achando que eu não tenho? Perdão, Josué, agora é Josué, né? A promessa que fez foi Moisés, mas agora o líder dele era Josué. E o Josué talvez era novo na incredulidade, olhou para ele, né? Não sei, acho que foi uma falha dele. Não, mas com 85 tu é muito velho já, Caleb. Como é que tu vai enfrentar os guerreiros lá, os gigantes de Anaquins? Não tem como, tu vai entrar lá, tu vai morrer. Mas o que o Caleb disse? Não, o Senhor me conservou em vida. Tu está enganado, Josué. Né? Eu guerrei contigo, guerrei com Moisés, estive no deserto, estive na batalha, mas a minha saúde continua a mesma. Deus me conservou em vida, Josué. A mesma força que eu tenho agora é a força que eu tinha 45 anos atrás. Eu vou entrar lá e eu vou tomar posse da minha bênção. Por que ele agiu assim? Porque, irmãos, ele obedeceu a palavra. O Caleb, quando recebeu a palavra de combater a batalha, de lutar pela fé, lutar pela família, lutar pelo povo de Deus, de andar com Deus como Abraão, ele obedeceu. E por ele obedecer, isso que eu estou dizendo, agora a herança de Deus estava se cumprindo nele, amém? Isso não é nem palavra minha, é palavra dele. Foi ele que disse, não, ó, mesma força que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho agora, eu vou entrar lá e vou guerrear e Deus vai me dar a vitória. Porque para mim, por mim, Deus disse, né? Eu multiplicarei os teus dias, olha só, e anos de vida eu te acrescentarei. Estava se cumprindo na vida do Caleb também. Então, o que o pastor está dizendo? Ó, irmão, a sabedoria faz com que a herança de Deus se cumpra na nossa vida. Essa é a herança dos justos. Deus diz que vai nos dar, mesmo em dia maus, dia de luta, dia de batalha, Deus não vai deixar a gente se enfraquecer. Por mais que a gente enfrente luta. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Continua em pé, continua na presença de Deus, esse bom ânimo, né? Continua ouvindo a palavra de Deus, continua orando, porque olha só, pode até vir aflição, mas com um bom ânimo vocês vão vencer elas, amém? Vocês não vão perder força. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar, amém, irmãos? Esses dias eu já estou com 40 e poucos, né? Até aí tá bom, né? Não vou falar mais. Né? E esses dias um gurizinho me desafiou. Nós estávamos conversando e eu disse para ele, nós conversamos, quando eu tinha 18 anos, ele dizia, mas agora eu vou ganhar do senhor essa corrida aí. O senhor está com 40 e poucos anos, hoje eu estou com 18, né? Eu digo, tu está enganado, Piá. Falei para ele, vamos correr para você ver se eu não vou ganhar de você. Amém, irmão? É ou não é? É assim que tem que agir, irmão. Os jovens vão querer dizer que a gente não tem força para... Eles se enganam. Deus nos conserva assim como Ele conservou Abraão e assim como Ele conservou Caleb. Deus nos conserva, faz com que os nossos dias sejam abençoados.
Você pode passar o dia inteiro enfrentando luta, mas você nunca perde a paz. Deus, ele não deixa você se desgastar, amém? Então, nós temos que tomar posse da herança, amém? Mas tudo isso é para quem? É o que o pastor está pregando, né? É para aqueles que estão ao redor dessa mesa, comendo pão e bebendo vinho. Aquelas pessoas que são obedientes à palavra, que têm compromisso com Deus, que assim como Abraão ouviram a palavra, obedecem também, amém? Assim como Caleb recebeu o chamado, obedeceu, nós também temos que obedecer. Diga glória a Deus. Salmo 37, vai lá. Salmo 37. Ih, irmão, na Bíblia eu poderia te dar muitos exemplos. O exemplo do Davi. Para quem conhece a história do Davi, quando o Davi era bem velhinho, né? Mas eu acho que ele até emagreceu, deveria estar encolhidinho, assim ele casou. Deus deu uma esposa para o Davi, mas bem velhinho. Se você procurar na palavra, agora de que lá por Samuel fala, ele não tinha ruga no rosto, Davi. E olha quanta batalha o Davi enfrentou, Deus conservou o Davi. Bom, foi chamado segundo o coração de Deus, né? Deus multiplicou os dias, mesmo ele enfrentando batalha na família, o filho querendo tirar o reinado, ele foi lá, né? Meu Deus do céu, depois se arrependeu, errou, cometeu erro. Mas mesmo com todas essas falhas, essas lutas, o Davi não deixou, não se enfraqueceu. Deus cuidou do. Então é isso que Deus quer fazer, amém? Deus não quer que ninguém venha perder as forças. Deus quer nos abençoar. Salmos 37 eu falei, em nome de Jesus. Salmo 37, versículo de número 18, irmãos, tá? Aí nós vamos preparar para orar. Os irmãos encontraram aí? Se você não tem a Bíblia, daí você acompanha aqui na tela, tá? Então, olha o que diz aí, gente. Diz assim, ó. O Senhor, ele conhece os dias dos retos. Conhece ou não conhece? Conhece, né? O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para, diga glória a Deus, não muda. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo. Não existe. Pastor, agora eu estou numa idade que eu não posso fazer mais as coisas. Mentira do diabo. Quando tiver 80, 100 anos de idade, eu tenho que ter a mesma força quando eu tinha 18. Mas às vezes o inimigo, ele faz o quê? Ele engana as pessoas. Eles dizem que as pessoas não têm mais condição de fazer as coisas. Eles falam que os idosos não têm condição de caminhar, falam que pessoas vão ficar na cadeira de roda para o resto da vida, diz que as pessoas vão sofrer, que as pessoas... Irmão, é isso que o diabo ele faz. E aí as pessoas que não sentam ao redor dessa mesa, olha só, que estão fracas na fé, que não comem pão, que não bebem vinho, são as pessoas que vão acreditar. Aí são as pessoas que, ao invés de ter sabedoria, elas entram no caminho da insensatez. Perdem a herança de Deus. Então, o que o pastor está dizendo? A Bíblia está falando, não é nem eu, né? O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Ele não muda mais. Quem ficar ao redor dessa mesa, comendo pão, bebendo vinho, se fortalecendo espiritualmente, fazendo como Abraão, fazendo como Caleb, fazendo como Davi, e assim como Daniel, como outros homens e mulheres de Deus, a herança dele vai se cumprir. E porque por mim, ele disse, eu multiplicarei os teus dias e também anos de vida eu te acrescentarei. Deus quer nos dar longa vida, amém? Mas não é com sofrimento, não. É com paz no coração. Deus quer nos dar longa vida, mas Ele não quer... Por favor, não interpreta mal o pastor, tá? Ele não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz. Então, nós temos que estar cada dia mais sentados ao redor dessa mesa, amém, irmão? Vocês estão entendendo a mensagem mesmo? Conseguindo compreender? Sabedoria. Quem escolhe fazer aquilo que agrada a Deus é a pessoa que vai ter benefício. Agora, quem escolhe pelo lado da insensatez, por favor, não estou aqui para fumar, beber, não respeita a Deus, mentir. Os irmãos não fazem isso, eu creio, né? Mas tem gente que vai para o lado da prostituição, é ou não é? Meu Deus, tem gente que vai para o lado das coisas erradas, o caminho errado. Meu Deus, irmão, sensata. É uma pessoa que não tem sabedoria. Se tivesse aqui na igreja conosco, amém? Pode ter certeza, por mais que enfrente luta, mas Deus não deixaria essa pessoa ficar nervosa, perturbada, pensando em se matar, que nem hoje de tarde, né? Graças a Deus de tarde até Deus está assim abençoando de povo aqui, está vindo gente. Mas agora de tarde, uma mulher, né, iria se matar. O marido, usado pelo diabo, proíbe ela
de vir para a igreja, dela ter comunhão com Deus, e ela perturbada da cabeça, cheia de problema, queria vir aqui embaixo se matar, uma mulher nova. Eu disse, pelo amor de Deus, se posicione, seja uma mulher de Deus, comece a vir, isso é a obra do diabo. Se a senhora vir começar a orar, a senhora vir aqui fazer os propósitos, esse demônio que age na vida do seu marido, ele vai sair, e a senhora vai ser abençoada. Mas às vezes tem pessoas que não faz, né? Não tomam uma decisão. Vai pelo lado da insensatez. Aí acaba sendo prejudicado, dor, né? Então, esteja ao lado dessa mesa, amém? Esteja ao lado do Senhor. Não se afaste da presença de Deus, amém, irmão? Quanto mais ali, irmão, olha, deixa eu dizer para os irmãos, a luta pode até vir, mas a Bíblia diz o quê? Que em todas essas coisas nós somos mais do que? Se Deus é por nós, quem será contra? O diabo não pode, Golias não pode, o urso não pode, ninguém pode. Se a gente tiver firme na fé, presença de Deus, Deus vai nos conservar. Diga glória a Deus. Então diz ali o 18, né? O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para 19. O que mais diz aí, ó? Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome o quê? Se fartarão. Então olha o que Deus está dizendo. O dia mau ele vem tanto para o justo como injusto, irmão. O sol nasce para todos. Às vezes a pessoa que está lá que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com a fé, ela está sofrendo. Vem o dia mal, né? Mas para nós também vem. Tu está ali parado, dali um pouco acontece uma coisa, né? Tua vida financeira está tudo bem, dali um pouco começa uma coisa. É o dia mal, vem para todos. Só que a Bíblia diz que nós não seremos o quê? Deus vai dar a solução. Não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados no dia mal e nos dias de fome, nos dias de crise, nos dias que é para vir de fome na terra, que é para vir essa crise que estão dizendo aí, a Bíblia diz o quê, gente? Que nós o quê? Seremos fartos. Deus está dizendo que quem escolher estar ao redor dessa mesa, quem escolher obedecer minha palavra, como o Abraão obedeceu, como o Caleb obedeceu, como os outros obedeceram, pode até vir o dia mau, mas não serão envergonhados, pode até vir o dia de fome, mas eu não vou deixar faltar nada para eles. Então essa é a herança dos justos, amém, irmão? Não perca essa herança. Fica firme, porque o que Deus ele vai fazer é algo muito grande, amém? Pode vir luta, mas nós vamos vencer todas elas em nome de Jesus, amém? Hoje eu fui pagar umas contas da igreja ali, encontrei uma pessoa que fechou seu estabelecimento ali no shoppingzinho ali, e a pessoa parou na rua quando me viu, pastor, né? Até por fim, por sinal, eu gosto muito da pessoa, né? Pastor, o senhor sabe, fechei a minha loja. Eu digo, por quê, irmã? Né? Estava orando para Deus dar o crescimento. Pastor, veio uma crise muito grande aí. Né? Viu uma crise muito grande aí, pastor. Até agora, o senhor deve estar sabendo, Trump, não sei o que lá, né? Eu digo, irmã, a senhora não é uma mulher da fé, né? Pode vir tempo de fome, pode vir tempo de crise, mas nós vamos nos fartar. É a promessa de Deus. Mas a pessoa foi lá, botou a placa, fechou, aí disse que agora é para fechar não sei quantas empresas, não sei quantos mil trabalhadores. Olha só a cabeça de uma pessoa, irmão. Mas por que a pessoa age assim? Porque ela está fraca na fé, né? Se a pessoa estiver ao redor dessa mesa, diariamente, comendo, bebendo, essa pessoa vai estar forte. Então não se afaste dali, amém? Use a sabedoria, porque quem tem sabedoria, Deus ele vai abençoar. Essa é a herança dos justos. Os irmãos compreenderam a mensagem? Entendeu mesmo? Então vamos comer pão dessa mesa em nome de Jesus? Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus então bem forte. Pode aplaudir. Pode se colocar de pé agora em nome de Jesus? Agora vamos orar ao nosso Deus, amém? Vou pedir para se colocar de pé agora. O pastor vai botar aqui um. Tem que estar sentado ao redor dessa mesa em nome de Jesus, amém, irmãos? Diga para o irmão do lado, não se afaste por nada. Porque é a garantia, amém, irmãos? Eu creio em nome de Jesus. Essa é a garantia dos filhos, dos justos. Se a gente obedecer, ficar ao redor dessa mesa, Deus vai nos abençoar. Amém? Coloque a mão no teu coração, então. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agora é o momento, meu Deus, que nós entramos na tua presença e nós cremos em nome de Jesus de Nazaré nesta palavra, Pai. O único que vai querer impedir, meu Deus, que essa bênção
ela se realize na nossa vida é Satanás. Mas nós repreendemos essa obra do diabo e exigimos que caia por terra agora. Todo espírito do engano, espírito da miséria, toda obra do diabo que age contra os filhos de Deus, trazendo engano, trazendo a mentira, nós amarramos e exigimos que esse mal saia e vá embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o alto. Oh, aleluias, Pai. Agora é o momento que nós queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor. Lamanamala, vem com a tua presença, Senhor. Vem sobre a vida, meu Deus, de cada um dos irmãos que estão aqui agora. Vai dizendo para o Senhor, eu quero que a manifestação do teu poder, ela venha sobre a minha vida. Isso, vai erguendo a tua voz. Muitas pessoas por aí estão sendo feridas. Muitas pessoas por aí estão doentes, enfermas, com depressão. Muitos casais sendo destruídos, muitas famílias feridas por problemas, por bate-boca, por discussão. Mas, Pai, o Senhor, através da sua palavra, através do movimento do Espírito Santo, o Senhor consegue, Pai, nos libertar e nos dar paz. O Senhor nos dá paz em meio a tudo isso. Oh, aleluias, Pai. Então nós queremos mais de Ti. Diga para o Senhor, eu quero mais da Tua presença, Senhor. Diga para o Senhor, eu quero, meu Deus, todos os dias, diariamente, estar assentado, assentada ao redor dessa mesa, comendo pão, me alimentando da palavra. Diga, bebendo deste vinho. Diga, me alimentando do Espírito Santo. Então vem nessa noite, Senhor. Vem com a Tua presença, Pai. Vai nos fortalecendo. Vai fortalecendo a Tua igreja, Pai. Isso, vai entregando Tua luta ao Senhor. Aleluias, vai entregando tudo ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Vem com a Tua presença. Vem, amado Espírito Santo. Vem fortalecendo, vai movendo, vai restaurando, vai transformando a nossa vida, o nosso lar. Oh, aleluia. Hoje é a reunião da Sagrada Família, Pai. Nós precisamos de Ti. Diga, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Espírito Santo. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos para o alto. Vamos adorar o Senhor. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o Teu Espírito restaura corações. Diga para o Senhor isso, cura, consola, traz novamente o sorriso maravilhoso. É o mover do Teu Espírito. Levante as tuas mãos para o alto, diga, move então, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Senhor, cura, Espírito. Pode ser mais alto, diga, move, move, Espírito de Deus, move, move, Espírito de Deus, restaura,
Senhor. Cura, Espírito, pode ser mais alto, diga move, move, Senhor. Ele tem o poder, move, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, pode curar. Cura, Espírito de... Diga isso para o Senhor, move, Ele tem o poder, move, Senhor, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Espírito de Deus. Move, Senhor, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, cura, Espírito. Erga as tuas mãos para o alto. Diga: o Senhor tem o poder, Senhor, de se mover. Move, Espírito Santo de Deus. Entra dentro do lar desse irmão, dessa irmã. Se tem alguma coisa lá que esteja impedindo essa família de ser abençoada, move-se para lá, Espírito Santo. O Senhor tem o poder de levar a santidade. O Senhor tem o poder de levar a restauração. O Senhor tem o poder de levar cura, consolo. O Senhor tem o poder de libertar uma pessoa, meu Deus, que ainda é dominada pelo vício, dominada pelo cigarro, dominada talvez pela mentira, dominada talvez, meu Deus, por uma área onde não agrada ao Senhor. Pai, move-se para lá agora, Senhor. Move, pede para Ele, move o teu espírito, meu Deus, naquele hospital, levantando o doente, trazendo de volta, restaurando a saúde do doente. Move, move, Senhor. Move, meu Deus, o teu espírito agora nas ruas, aonde estão meu Deus, as prostitutas, os prostitutos, Senhor. Move em direção àquela clínica onde tem uma pessoa sofrendo, onde tem uma pessoa internada, uma pessoa que está lá em coma, uma pessoa, meu Deus, que o diabo está lá tentando tirar a vida, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus. Tu tens o poder de transformar os lares. O Senhor tem o poder de transformar vidas, casais, famílias. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos orando pela libertação da nossa família. Nós estamos orando, meu Deus, pela bênção do Senhor dentro do nosso lar. O Senhor tem o poder de transformar a vida, Espírito Santo. Vai tocando nessa noite, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Meu Deus, vai fazendo uma grande obra, Senhor, porque nós queremos ver. Diga isso: eu quero ver minha casa servindo ao Senhor. Eu quero ver minha família toda servindo ao Senhor aqui comigo. Vai dizendo isso para o Espírito Santo de Deus. Diga: move, Espírito Santo. Move, move, Senhor. Isso, diga isso. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, pode curar. Cura, Espírito de Deus. Diga mais alto para o Senhor: move-se, Senhor, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus,
transforma. Pede para Ele transformar. Liberta, liberta. Isso, diga cura, Senhor. Cura, Espírito de move, tem o poder, move, move, Senhor. Move, move. Espírito de Deus, vai restaurando, Senhor. Espírito de Deus, transforma, liberta, Senhor, liberta. Diga cura, cura, Espírito, cura. Nós damos ordem, Satanás, que você largue os nossos familiares. O espírito que ronda a nossa casa para destruir, para colocar fogo, levar miséria, levar escassez. Nós te repreendemos, Satanás, agora. Largue agora a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu exijo agora, pega o teu mal agora e vai embora. Largue o corpo desta pessoa, essa enfermidade, essa doença, essa fraqueza. Eu exijo agora, pega o que é teu agora e saia. Bata em retirada agora. Largue a nossa família, vai embora agora, demônio. Largue a igreja de Jesus Cristo agora. Vai embora essa amarração do inferno, essa corrente espiritual que aprisionou esta pessoa no pecado, que aprisionou essa pessoa na doença. Pega o que é teu agora e saia, e saia, e saia, e vai embora para nunca mais voltar. Levante as tuas mãos e diga obrigado, Senhor. Diga, minha família é um projeto de Deus. Obrigado, Senhor. Quem crê, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmão? Pode aplaudir bem forte a Jesus? Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso que nós temos que fazer, amém? Nós temos que estar sentado ao redor dessa mesa, comendo pão e bebendo vinho, amém? Se alimentando, irmão, daquilo que é bom, né? É isso que vai trazer a bênção para a nossa vida e para a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, por isso que eu falei para a irmã, né? Irmã, mamãe dizer, né? A gente cria uma amizade, porque às vezes a pessoa vem pedir uma ajuda, né? Vem aqui na igreja, o que eu faço para me prosperar? Daí a gente dá a direção, né? Aí quando vê, tu olha lá a placa da loja fechada. Acho que eu vou para outras áreas agora, né? Vou mudar meu jeito. Poxa vida, né? Uma vida inteira sabia que era empresário, agora mudou, né? Mas enfim, cada um tem sua fé, né, irmãos? Ninguém vai matar minha fé. Nunca que ninguém venha matar a tua fé, amém? Nós temos que ficar firme no caminho da sabedoria, porque é ali que Deus vai nos abençoar, tá bom? Domingo agora, irmãos, temos a reunião da Santa Ceia do Senhor também. Vem estar conosco, que você pode, amém? Renovar nossos votos com Deus. O pastor vai fazer o propósito do fim da escravidão. Domingo agora eu vou começar também. Vamos fazer a travessia e vamos determinar um ponto final na escravidão, amém? Até falei para o domingo agora, os irmãos que estavam aí, né? O diabo vai querer tentar tirar a palha. Vai querer tentar tirar a palha do tijolo, né? Se ele conseguir fazer isso, o tijolo vai ficar fraco. Então nós temos que se levantar, temos que lutar e ficar firme na presença de Deus, tá bom? Hoje o pastor está entregando a água aqui, quarta-feira também eu vou entregar água, sexta-feira estou num propósito entregando sal aqui na igreja. Irmãos, eu rodei a cidade não, né? Eu rodei a igreja largando sal aqui. Deus está fazendo uma grande obra em nome de Jesus, amém? Eu estava até falando com o pastor Jonathan. Quem conhece o pastor Jonathan? Pastor é aquele que alugou o prédio aqui, né? Estava falando com ele esses dias lá em São Leopoldo. E ele está numa situação bem semelhante assim à nossa. É onde a gente está batalhando aí para Deus abençoar e trazer o crescimento também. E Deus vai trazer o crescimento em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós temos que continuar na fé, porque quem Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi? Então é só a gente ficar firme na fé que Deus dá o crescimento em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos abençoar a obra de Deus agora?